Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News, para trazer para vocês as principais mentes do mercado financeiro brasileiro, para um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, com insights, provocações relevantes, aquela tradicional pergunta difícil, né? Conversando com gestores, participantes do mercado, distribuidores, essas pessoas que estão ali colocando o seu tijolinho no mercado financeiro brasileiro. E para bater um papo com vocês hoje, um papo mais especial, uma figura que vocês já conhecem, vamos conversar hoje com o Hudson Bessa, sócio da HB Escola de Negócios, da Spot Capital. Vamos falar um pouquinho de fundos, falar um pouquinho de mundo. Ele que também é colunista da Valor Invest, não é isso? Eu acompanho sempre a coluna do Hudson lá. Você é amigo, né, Felipe? Não, e colega de professor, você também é professor de finanças, a gente está sempre acompanhando lá o grupo do Nakamura, não é isso? O grupo do professor tem que Wilson se atualizar. Nakamura, que já foi no meu podcast Investimento Aberto, como você também, que vai voltar em breve também lá. Conte comigo Wilson agora. Nakamura, excelente figura. Professores, fizemos doutorado na mesma instituição. Exatamente. Inclusive, professores. E no mercado financeiro, né? Há anos, sempre ali no mercado financeiro. Aqui, ó, uma coisa tem que pagar as contas, né? Não é professor, né? Não é como professor. Não é como professor que paga as contas, né? Com certeza. O mercado financeiro garante os boletos, mas garante também muita emoção. Né? Sim, a gente tem vivido, especialmente nos últimos anos, aí um cenário que sempre que você tem certeza, você está errado, né? A máxima integral de um ponto é sempre zero. Então, se você está certo, se você tem certeza, você vai acertar o olho da mosca, você está errado. E isso tem machucado muitos fundos, especialmente os fundos multimercado, especialmente os multimercados macro, que dependem desse posicionamento, digamos, de opinião. Né? Como é que tem sido a indústria, como é que tem sobrevivido a indústria de fundos a esses nuances, essas oscilações? Olha, Felipe, o sobrevivido está. A palavra realmente se sobrevivido, né? É uma penitência, né? Todo mundo já cá estão passando por uma penitência. Você estava falando que realmente é a questão de certeza e incerteza, né? A questão da incerteza, ela cria o quê, não é? Ela cria uma dificuldade de criar cenário. Quando você tem incerteza, você primeiro já tem um custo de capital mais caro, a taxa de juros tende a ser mais alta, e você tem dificuldade de criar cenários, eu tenho um cenário de mais volatilidade. Nesse sentido, o que eu vou comprar? Vamos comprar ações. Aí o mercado acontece uma notícia, uma novidade, uma política econômica errática, um arcabouço fiscal que às vezes não se sustenta muito, uma sinalização de que eu vou mudar a meta do superávit primário. Tudo isso faz com que o mercado chacoalhe. Então você vinha, por exemplo, só para citar um fato, você vinha de uma lei de teto de gasto, tinha lá seus problemas, ok, mas era conhecida a regra. Você resolve mudar por uma regra. Primeira coisa, você fez uma mudança. Ok. Aí na segunda derivada, vamos dizer assim, você muda a meta de superávit. Peraí, mas o arcabouço já tinha crítica. E agora também você descobre que você pode ficar mexendo na meta de superávit. É uma diferença, é uma mudança. Então você vem de um cenário onde você achava que você tinha um teto de gastos, passou para o arcabouço, aí depois você descobre que, mas pode mudar o superávit fácil assim? É só fazer isso? Então, só aqui você já viu que você já mudou um cenário para cá. Este mesmo cenário fez também com que as taxas de juros subissem. Porque a gente vem percebendo o quê? Que uma política fiscal muito expansiva vem trazendo o quê? Vem trazendo uma pressão de demanda. Essa lei exata do Banco Central, do Copom, vem trazendo. E aí você tem uma inflação que não se imaginava muito. E ela começou a crescer rápido e resistente. Aí você vem com taxa de juros. Aí você tem bolsa de um lado e do outro lado taxa de juros subindo. Nesse ambiente onde está difícil de você fazer cenário, aonde o risco não está compensando, porque com a imprevisibilidade os ativos de risco estão caindo. E a taxa de juros, o custo de capital está caro, o que faz um gestor de multimercado? Tem uma chance grande de trocar o pé, não tem? Muita coisa acontecendo no mundo. Nem falamos de mundo aqui. Nem falamos de mundo, tá? Tem uma chance grande dele trocar o pé. E realmente aconteceu. Então, os multimercados, há 3 anos, que se você olha, e eles estão dando
em média, em torno de 70%, 80% do CDI, há 3 anos. Quem vai comprar um investimento de risco que sequer rende o CDI, sequer bate a Selic? Ninguém vai comprar. Então, a gente primeiro tem um canal de transmissão aí, como gostaria de falar o pessoal do Copom, que é a rentabilidade. Uma rentabilidade ruim afasta o investidor. Se você olhar, pensando aqui, em 36 meses, 22, 23 e 24, 36 meses, nós só tivemos 8 meses que os multimercados tiveram captação positiva. Só 8 em 36. Desses 8, 2 ou 3 meses, é quase 0 a 0, é um positivo envergonhado. É aquele positivo ali com o pezinho, quase. Por sorte foi positivo. Então, assim, temos uma situação que tinha uma indústria que em 22, final de 22, tinha 1,6 trilhão, hoje é uma indústria tem 1,4 trilhão. Só esse ano já está perdendo 45 bilhões esse ano. A Santos também vem numa batida ruim. E aí o que a gente vê é que tem uma fuga de capital, como a gente já falou, fuga de investidor também, né? E a gente tem um carreamento de recursos para onde? Para renda fixa. Os fundos de renda fixa, nesse mesmo período que eu falei, saíram de 2,8 trilhão para 3,9 trilhão. 1,1 trilhão a mais, enquanto multimercado. Tivemos esse período aí, basicamente, seu PL ficou estável para menor. Essa é uma situação ruim. E você, como especialista em empresas, a gente vê que aonde poderiam ver os upsides do risco? Do mercado de capitais, das empresas. Mas como com um custo de capital desse tamanho? Não tem um IPO há 3 anos. Então, essa porta do mercado de capitais brasileiro, via equity, está fechada, está interditada. A debênture está bombando, ok? Mas estamos falando aqui. Restou o que é engraçado para multimercado, quando a gente olha os fundos que estão indo bem nesses últimos períodos aí que eu falei, são os fundos que estão posicionados, alocados, concentrados em cripto. Então, fundo multimercado que bate o mercado porque não é multimercado. É um fundo passivo em cripto. Outros tantos em Standard & Poor's. E aí a gente vem aquela história que parece a ironia, né? Os fundos multimercados melhores são os passivos em cripto e moedas em cripto, metais, ouro e bolsa americana. Esse é o cenário que o investidor brasileiro tem hoje. E aí explica muito dessa crise que a gente vê nos multimercados, sobrevivido é verdade, a gente vê muita asset fechando, muita asset fazendo fusão, para tentar, como você bem falou, sobreviver. É o período de penitência. Né? É um inverno, né? Estava brincando aqui sobre a Era do Gelo, né? Que lembra aquela Era do Gelo, assim, então passando uma Era do Gelo no mercado, né? Vamos ver no final desse período como é que vai depurar, né? Você até comentou que as debêntures estão bombando, mas geralmente troca de dívida, então quem já tinha, a corporation que já tinha dívida bancária, o próprio banco vai empurrando para a debenture. Isso aí. Vai ver que porque ela já começa a não acreditar na qualidade do crédito, então você joga para o mercado. Ou então o próprio aumento passivo da dívida. Então, os juros vão aumentando o montante, e aí você tem que fazer uma emissão maior a cada vez, né, indo para o mercado de capitais, para comportar aquele montante maior de dívida. Não é que a gente está vendo emissões de debêntures para financiar novos projetos, né? Nem tem, né? Nem tem. Qual novo projeto você vai financiar com essa taxa de juros? Não, exato. Como é que a gente vai falar? Você falou não ter nenhum IPO, né? Uma coisa eu sempre gosto de provocar os alunos quando... por que a gente tem 3 anos sem IPO? Fundador brasileiro já não gosta de ceder participação. Não gosta. Tanto que a gente tem que colocar lá no novo mercado a regra dos 25%, senão o camarada queria abrir o capital 10% de free float. É isso aí. Já não gosta. Aí vamos fazer a seguinte conta. A gente tem Selic, olhando para o horizonte médio prazo aí, na casa de 15% ao ano. Vamos pensar o prêmio, o Equity Risk Premium lá que o San Vicente publica lá. Tá aí 9 e pouco. Vamos arredondar para 10 aqui. 10% ao ano, 10 com 15 dá 25. Ok. Então, vamos colocar que a empresa capte
com beta 1, que é uma empresa que representa o mercado aí. Geralmente a empresa nova captando um beta mais alto, porque ela está chegando agora. Você tem um acelerador aí em cima. Vamos aceitar o beta 1. Está falando de 25% ao ano que ela teria de cair, né? Mas se ela tem projetos, se ela tem um ROI maior do que 25% ao ano, ela conseguiria, com os próprios lucros, gerar 25% ao ano de novos investimentos de capital próprio. Portanto? Por que você vai para a Bolsa lançar 25% do seu PL em ações, se em um ano você vai gerar na sua operação mais do que isso para reinvestir? Sem risco de ser executado. Sem risco de ser executado. Sem risco de ter... não realização da receita. Sem trazer um camarada chato, sem ter custo de ficar voltando conselho. Se seu negócio é bom, você vai para a Bolsa. Aí a gente pega a última onda de IPO, que negócio bom tinha ali? Falei algum. Eu não vou falar, eu tenho um ou outro ali que eu achava, mas não vou falar, porque senão o pessoal vai dizer que eu falei que os outros são ruins. Mas fica aí para bom entendedor, minha palavra basta, pega a lista de IPOs de 21 e vê quem tem ROI maior que 25% ali. Tem. Não tem. Tá muito difícil, porque com o custo de capital caro, que você tem duas variáveis, né? Você tem o custo de capital que é caro e a incerteza. A incerteza ela tem um preço, ela cobra um prêmio. E está incerto. Porque hoje você olha, bem, Brasil é uma política fiscal que é expansionista, que está avisado e que está no preço. Se você olhar, por exemplo, o consignado ali do e-social, que foi esse último que saiu. Não é fiscal, mas tem pressão de demanda. Né? Então, se a gente olhar, a gente tem uma política fiscal que vai no sentido contrário, muitas vezes, né? Um Congresso que uma palavra talvez seja forte, hostil ao governo, né? E, aliás, vou aproveitar para falar, né? A gente fala que o governo gasta muito, mas o Congresso também gasta e o Judiciário também, né? As propostas do governo para corte saem do Congresso piores do que entram, ou seja, com os cortes muito menores. O executivo já não é aquela máquina de economia. E o pouco projeto que manda para fazer a conta fechar, corta no Congresso. Corta no Congresso. Então também digamos assim, não é uma verdade que o governo é gastão. É uma meia-verdade. A verdade completa é que o governo e o legislativo são gastões. A gente tem uma tradição de gasto. A gente tem tradição de gastar muito, e pior, gastar muito e não fazer nenhum trabalho de medição. Não se mensura esse gasto. Então, já que a gente não mensura, a gente continua gastando muito, com a desculpa que, não, precisamos... Vamos pegar o nosso caso, educação. O orçamento de educação no Brasil, em 20 anos, deve ter aumentado uns 50%. Nossos índices no PISA não saíram do lugar. Então, para onde está indo esse dinheiro? O que estamos fazendo com a educação que a gente está gastando muito mais recursos e esse recurso não reverte em melhoria de qualidade? Nessa situação, governo gastão de um lado, Congresso hostil, vira e mexe, a gente começa a ver uma fricção entre os poderes, e isso também é incerteza. Onde vai parar a taxa de juros? É 15, é 16? Eu me lembro que, olha só que loucura, eu me lembro que a gente no meio do ano passado estava num processo de reduzir a taxa de juros até o meio do ano passado. Como é que a gente vem num processo de reduzir a taxa de juros e não dá 12 meses a gente já começou um processo de aumentar em muito? A gente estava... eu lembro que os programas aqui do fim de 23, todas as discussões eram a respeito de em que nível ia parar a queda dos juros. Tinha gente mais otimista falando em 8, gente menos otimista falando em 9, né? Eu me lembro que alguém vinculado ao BTG falou 9,5, 10. Aquilo foi o meu primeiro sinal de alerta. Eu falei, então não é tão consenso que a coisa está indo para esse lado. E de lá em diante, o que abriu a curva de juros... E aí toda aquela certeza que se tinha de todo mundo que estava... Eu lembro, no final de 23 era uma chuva de pré-fixado. Até aquela história do John Kennedy, do engraxate, o que tinha aquela história do mercado de ações, né, de conversar com o engraxate sobre o mercado de ações, era do pré-fixado. Todo mundo estava comprando pré-fixado. Ou pré-fixado puro sangue, ou IPCA mais pré, mas estava todo mundo na alegria do pré-fixado que a taxa de juros ia cair. Isso mesmo.
Veja só o que aconteceu. Então, assim, dá para dizer que é um país que você tem previsibilidade? De jeito nenhum. Não dá. E você está falando, você está gente muito boa aqui. Você está gente muito boa. Eu, na verdade, eu faço uma conta muito simples para essa taxa de juros, né? Taxa de juros brasileira em torno de 5% real. Então, se a previsão de inflação, assim, quando você olha um Brasil com um fiscal ruim, você já começa a achar assim, que a inflação não vai ficar menos de 4,5%, 5%. Quando o fiscal está muito ruim, não vai ficar menos do que isso. Historicamente, quando a gente tinha taxa de meta de inflação de 4,5%, já era difícil bater. Aí a gente desceu para 3% e raramente consegue chegar no 3%. Quando está com uma política fiscal expansionista, bota 4,5%, 5% de inflação, que você já vai começar a achar que é por aí que o número fecha. Com mais taxa de juro real de 5%, faz a conta. Menos do que 10%, em situação onde você tem um governo gastando, não tem como. E não é 10, né? É 10 sobre 0,85. Porque na prática, esses R$5 ainda tem o efeito de imposto em isso, cima, exatamente. né? Então a gente está falando de 12 pelo menos. Então não tem muito jeito. E aí aquela história, mas é nego velho, né? O cara velho, já viu, não. Taxa de juros de 5, inflação de 5 é 10, bota mais um efeito do imposto, deu 11, 12. Ponto. Não vai fugir muito. Você só vai fugir muito se você realmente conseguir ter um fiscal controlado e puxar a inflação realmente para perto de 3. Aí você consegue baixar o juro real. Aí você consegue fazer uma composição de 3 com 3, que é difícil, 3 com 4, que vai dar aqueles 9, 8,5, que é o que a gente está mais ou menos nos períodos bons do Brasil. O que é bom para a gente, Não eram as taxas de juros boas do período do Brasil? Sempre foram. Essas são as taxas, aquelas taxas de abaixo de 7 e tal, muito próximas de 7, só vieram para a pandemia, que estava naquela crise enorme, lembra? Sim. Que a taxa de juros foi caindo, aí chegou a pandemia, foi lá para 2, né, e tal. A Dilma, que tentou botar em 7, mas aí não sei o quê. Conta outra história de taxa de juros no Brasil que não sejam essas duas pós-real, de taxa de juros menor do que 8%. Eu fiz um post no LinkedIn, então quem está assistindo e quiser acompanhar lá, Felipe Ferreira no LinkedIn, sobre... Aliás, os posts deles são ótimos, hein? Acompanhe. Acompanha o Hudson também, muito bom, muito bom. Mas uma coisa que me pega muito justamente é a volatilidade da taxa de juros. É verdade, bem. É a volatilidade da taxa de juros. E a volatilidade, a gente tem a composição de dois vícios. As empresas tomam crédito indexado à taxa de juros de curto prazo, que é um absurdo. Nem fala. E você tem uma taxa de juros de curto prazo volátil. Alta e volátil. Alta e volátil. Alta e volátil. Qual é a chance das empresas não quebrarem? A gente tem um ciclo compulsório de renovação de empresas. A galera tem que quebrar. Por construção, a empresa fica quebrando toda hora. Você dá aula de finança corporativa, eu também. Então, a gente não tem jeito de não falar de RJ, né? Em finança corporativa hoje em dia. Exato. Tem que falar de RJ. Tem RJ pra caramba, tem RJ. Quando você pega, o que me impressiona, você falou, 2 pontos que são fundamentais. Taxa de juros alta com volatilidade também. Muitos empresários fizeram dívidas relevantes com uma taxa de juros CDI, mas quando a taxa estava em 6, 5, e fizeram projetos. Vou fazer um projeto de inovação qualquer, vou fazer um projeto transformador da empresa, um projeto para colocar a empresa na comércio eletrônico, comércio, né? Vamos pegar varejo, né? Projetos de varejo. Aí quando você vê, mas como é que você faz um projeto de longo prazo, transformacional, com uma taxa de curto prazo, que é tipo assim, fiz um CDI mais 1, CDI mais 2. CDI mais 2 quando você fez esse projeto. Você fez essa conta quando estava com 5. Olha a história econômica do Brasil e me diga quando o CDI ficou 5% ao ano por um tempo maior do que 12 meses. Você não vai encontrar. Só esse períodozinho que vem daquelas 2 recessões, né, que foi 15 e 16, seguido ali de um momento que a economia não andava, que aí ficou 17, 18, aí começou a subir e depois veio a pandemia e caiu. E aí eu vou fazer outra provocação. E que CFO tem coragem de colocar a canela dele em tomar um crédito de longo prazo pré-fixado no Brasil? Porque, de novo, a taxa é alta e volátil. Imagina o cenário contrário. O camarada vai lá, toma um crédito pré-fixado. Ano passado, 10,
10% ao ano, estava, vamos dizer, 13% ao ano, com mais 2% de spread, 15% ao ano. A taxa subiu. Ele ia ter se dado bem. Mas se tivesse acontecido o contrário, se viesse uma canetada da Dilma e levasse a taxa para 7%, você tem que avaliar no seu passivo o empréstimo a valor de mercado. Imagina você marcar mercado uma dívida que você contratou a 15%, a taxa de juros indo para 7%. Você precisa de um movimento desse só para quebrar a empresa. Não, sem contar que haja coragem do CFO, né? Tomar um risco desse, né? Ele não vai tomar. Você sabe que, infelizmente, a gente tem até a tradição de educação financeira de base já é complicado, isso vai afetando todo o mercado. Vou até colocar. A educação de base é muito ruim. Exato. A financeira precisa de um pré-requisito. A de base é ruim. Então, nem todo o executivo que está na posição de tomar essa decisão compreende essa dinâmica de taxa de juros de curto e longo prazo e os impactos que tem na empresa. Nem todo executivo, vou te dizer, lê curva de juros. Concordo. Aí imagina, mas daquele crivo de mais alta qualidade, que foi buscar uma formação, entende esse ponto. Ele também não vai fazer o movimento certo, porque tem um conflito de agência aí. Se ele toma a dívida pré e a taxa de juros cai, ele quebra a empresa e a culpa é dele. Sim. Ele não vai fazer isso. Não vai. Eu te dar um outro exemplo. Você estava falando, investidor institucional. Pega uma fundação. Exato. Eu tenho que tomar uma decisão. Vou tomar essa decisão? Vamos pegar essa mais simples. Taxa de juros de 15%. Os cheques são muito gordos de fundação, investidor institucional, os cheques são gordos. Para que eu vou tomar juros? Tomar risco? Para que eu vou comprar ação? Para que eu vou comprar um fundo multimercado? Se der um problema, como está dando, eu vou ter que conversar numa reunião com os participantes, com o conselho, para explicar o quê? Que você tomou risco com uma taxa de 15%. Alguém vai perguntar, por que você fez isso, hein? A meta aqui já era IGPM mais 4, está batendo. Ele PCA mais 6, está batendo já, não precisa tomar risco. Por que você tomou risco? O que você responde? Isso se não falarem para você com aquela cara de... Você estava procurando aí, hein? Exatamente. O que você estava procurando, hein? Então, esse é um problema, né? Aí eu vou dar um outro exemplo também que é complicado. A gente fala que no Brasil, os fundos ficam muito compromissados, o fundo faz muita compromissada, muito título curto. Esses caras... Então, vamos fazer um cenário. A gente está em imprevisibilidade, incerteza, não sei o quê. Eu faço o quê? Monto uma posição bem estudada, risco, juro longo, tudo bonito. Começa a chacoalhar. O que o investidor faz? Começa a pedir resgate. Ele vai pedir resgate. Eu olho para a carteira, olho para aquela carteira, como é que está? Muito bonita, posições longas, estou com risco, curva longa de juros, não sei o quê. Vendo o quê? Vou ter que vender alguma coisa dessa de posição longa. Como é que estão os preços disso? Curva abriu, vou vender com prejuízo. Tomei algum ativo de risco, não vou poder esperar ele voltar, vou ter que vender. Nessa situação, o que eu faço? Tem que trabalhar com um colchão de liquidez enorme. Aí você fica com o multimercado, por exemplo, às vezes com um pedaço enorme da carteira líquido para poder pagar resgate. E a parte que sobra é a parte que ele vai procurar o risco para gerar algum alfa. Se a parte do risco não contribui, é 15 menos alguma coisa. E ele não pode abrir mão da liquidez, porque senão ele não paga resgate. Olha a situação. É a mesma coisa. Do conflito de agência é a mesma coisa. Você vai tomar esse risco? Não vai. Não vai. E aí a coisa não anda. Eu costumo falar, fala-se muito inovação, né? Alguns anos para cá se fala muito em inovação, é super importante e tal, mas essas coisas são às vezes para da moda, né? A inovação sempre foi importante, mas uns anos para cá inovação é tudo. Tá. Inovação é risco. Não é isso? Se é risco, o investidor que aposta em inovação quer botar o seu dinheiro e quer um retorno alto. Aí ele olha, custo de capital. Pô, desse tamanho. Falamos do Equity Risk Premium. Se eu vou fazer para inovação, bota um Risk Premium maior porque estão falando de inovação. Aí você olha para o custo de capital, pensa no prêmio de risco que você está querendo, mais gordo aqui, olha para o mercado de risco.
Como é que vai ter inovação? Quem vai financiar a inovação? Porque inovação é capital de risco. Não vai falar, vou financiar a inovação com debenture. Você tem que financiar com equity. Quem vai financiar a inovação? Difícil. Porque é uma conta muito assimétrica. Onde a probabilidade de erro, de perda, que é maior sempre, né? Porque a inovação meio que você espalha, né? E ganha algumas teses, ganham e uma maior parte perde. Aqui não. Tem grande chance de quase todas as teses perderem. Então você não financia inovação. Então a gente vai fazer o quê? Continua rodando, fazendo a maquininha girar, tentando ganhar o quê? Eficiência operacional aqui e ali, eficiência operacional aqui e ali. Projetos grandes transformadores. Ah, mas a gente não faz nada em inteligência artificial, não sei o quê. Se desse para fazer, está muito longe disso. Mas o Brasil inova pouco, até que no agro tem inovado, mas são inovações muito incrementais, né? Quem vai fazer uma coisa mais transformacional no Brasil? E olha que nós temos um agro que poderia ser um balão de ensaio para fazer isso, mas com esse custo de capital, com essa volatilidade, na taxa de juros, como você muito bem colocou, esquece. Não vai, a gente fica patinando. Viu? Esse é um problema sério que a gente tem. Nós estamos batendo esse papo com o Hudson Bessa, sócio da HB Escola de Negócios, da Spot Capital, falando sobre fundos de investimento, sobre o próprio cenário de investimentos no Brasil e no mundo. E agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje, batendo papo com o Hudson Bessa, sócio da HB Escola de Negócios e da Spot Capital, falando um pouquinho sobre o mercado financeiro brasileiro e no mundo, falando sobre fundos, falando sobre os impactos dessa volatilidade, né? Você comentou sobre os fundos de renda fixa que ganharam 1,1 tri, né? Enquanto os multimercados vem patinando. Mas aí tem uma outra característica. A gente viu uma indústria de fundos redescobrindo o crédito privado. Em um momento em que, como você também bem colocou, a gente tem tido as empresas com dificuldade de pagar os créditos que contraíram. Como é que fica essa combinação? Combinação explosiva, né? Ali é um produto que vem crescendo, é o FDIC, inclusive, né? Sim. Por conta das restrições de crédito, a antecipação de recebíveis vem sendo uma alternativa para você conseguir trazer dinheiro para a empresa, né? É uma combinação complicada, né? A gente teve alguns eventos, infelizmente, vamos lá, vou quebrar em duas partes, né? Tivemos um momento de alguns gestores com pouca habilidade, pouca competência, que montaram produtos com uma carteira em crédito privado, um mercado com baixa liquidez e com resgates em um dia. Você sacava com a conta de amanhã ou de depois de amanhã. Isso foi digamos assim, acho que foi um divisor de águas ali no passado, não muito distante. 2019. Foi o primeiro teste da corrida de liquidez da pandemia. Se a gente não tivesse tido esse problema, o gargalo em 2020 teria sido pior ainda. Com né? certeza. Você lembrou muito bem, foi exatamente 2019, né? Porque a gente teve um primeiro embaque ali que deu para ver que as estruturas estavam mal montadas. As estruturas não eram estruturas perseverantes, resilientes. E aí tivemos uma mudança. O que acontece? Hoje você tem o grande crédito privado hoje que tem turbinado é o incentivado. É a debênture incentivada. É o produto que as pessoas têm corrida atrás de fundo infraestrutura, FDIC infraestrutura e assim por diante, em projetos de mais longo prazo, com debêntures que vão financiar projetos, tal. Projetos são de longo prazo, a gente tem que esperar maturar esses projetos. Até o momento a gente viu, no primeiro momento, rentabilidades muito boas e agora elas cederam, até porque as curvas abriram demais, elas começaram a ceder. Eles estão com gordura ainda, mas não tem mais a mesma performance, né? Este componente que você colocou é um componente que a gente vê em alguns fundos sofrendo, porque você tem um monte de empresa em RJ e não tem muito jeito. Há aquela discussão que após o evento da RJ há uma acusação que muitas empresas vão para a mesa de negociação já meio que com uma pouca disposição em conversar, né? E é uma crítica, eu nem vou dizer que isso é correto ou não, mas é uma crítica, as pessoas entram em RJ, vão entrar em RJ, seguram a dívida, congelam a dívida e vamos conversar depois, né? Então é uma crítica, né? E aí você tem o quê? Alguns fundos que estão apanhando, né? Alguns fundos que vão apanhando e tal.
Mas a gente não pode esquecer que boa parte do que tem hoje na carteira de fundos é soberano, né? A carteira de fundos, se você olhar uma carteira de fundo no total, assim, quando você vai olhar, 60%, 70% é soberano. Né? Então acaba tendo o quê? Um amortecedor para esse tipo de coisa. Né? Agora, deixa eu te contar uma coisa que eu fiquei outro dia conversando com uma pessoa, com um aluno, né? E é sobre volatilidade, que é o ponto que você colocou. Mas eu vou avaliar um fundo multimercado ativo por índice de Sharpe. Não é isso? Vamos pensar o seguinte, você coloca no denominador dessa afronta, qual que é? Né? Em cima você tinha um prêmio de risco, né? O fundo menos risk-free em cima, no numerador, no denominador você bota a volatilidade. E aí você vai ver como é que esse cara vai ficar de Sharpe. Pega isso para fazer para o multimercado. Essa vol aqui de baixo ficou alta, muito alta. Você pegar um 36 meses, 60 meses, uma vol vai ficar lá em cima. Vai penalizar o índice de Sharpe, vai puxar o número para baixo. Aí você vai analisar um fundo e vai usar o mesmo índice de Sharpe. Um fundo não passivão, não um CDI, um fundo renda fixa com alguma pimentinha. Ele vai ter uma vol grande, mas muito menor que a do multimercado. Aí você vai fazer a análise olhando para o passado. Quando é que você vai limpar essa janela para botar o multimercado de novo no seu radar? Daqui 3 anos. Daqui a 3 anos. Daqui a 3 anos você vai botar. Pega um fundo de crédito que tem muita vol também. Quando é que você vai limpar a janela desse cara de novo? É melhor fechar o fundo. Aí vem a mortalidade do fundo. O cara fecha o fundo e melhor abrir outro. Começar do zero. Melhor abrir outro. Começar do zero. O que, na verdade, é uma porcaria, né? No sentido de que, poxa, né? Cadê a história da indústria de fundo? Que a gente fala, você falou de estudo. O que eu vou fazer? Estudo, não tem IPO. Pô, americana é maravilha. A gente estuda série de 50 anos, série de 60 anos, tem um monte de fundo com histórico de 20 anos. E aqui? Aí você fica essa mortalidade enorme, e aí tem uma taxa de nascimento também, né? Natalidade muito grande também, mas você não cria histórico. E aí você não consegue, quer dizer, não consegue, você tem menos instrumentos para conseguir entender de fato melhor a indústria de fundos do Brasil. Por quê? Porque as séries muitas vezes são pequenas. Se a gente começar a falar dos gestores aqui, e você traz vários aqui, quais são as gestoras que têm 30 anos? Quantas gestoras têm 30 anos aqui no Brasil? Tem gestora de 30? Aí deve ter uma ou duas, né? Tirando as de bancões, né? Gestora independente? Tem a Verde. Mas quem? Que a Verde? É que a Verde? Não tem. Porque a Verde veio da Red Grifo. Então já foi um. Já não é. Não é, digamos, independente desde sempre. Exato. Teve um negócio com o Credit Suisse. Então, é difícil, né? Fica muito difícil você conseguir criar um histórico. E se você não tem histórico, você tem. A sua capacidade de entender a realidade é reduzida. Você não consegue estudar muito. E fica nesses solavancos, né? Você falou muito bem. Uma volatilidade desse tamanho em taxa de juros, né, a gente fica assim, mas não é para isso. Né? Eu sempre brinco nas minhas aulas, né? Gente, quando a gente está estudando aqui mercado financeiro, finanças e tal, você tem que tomar um cuidado. Toda teoria foi feita num país aonde o risk-free é baixo e o risk-free não balança. Aí, então, tudo que eu vou falar para vocês, vai ter sempre um casinho falando de Brasil para vocês entenderem que no Brasil é um pouco diferente. Porque se você explicar a teoria e não fizer nenhuma contextualização, os alunos vão ficar com a cara de que isso não funciona, professor. Não, funciona. Se onde você tem um país onde o custo de capital, o risk-free, ele oscila muito pouco e é baixo, funciona. Um país onde o risco compensa, funciona. Mas aqui no Brasil, tal qual o crime, né, o risco não compensa. Estamos batendo esse papo com o Hudson Bessa, sócio da HB Escola de Negócios, da Spot Capital, falando sobre mercado financeiro, sobre mercado de capitais, mas também sobre fundos de investimento e os movimentos em Brasil e mundo. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje, com a participação mais especial do Hudson Bessa aqui, falando um pouquinho das
maluquices de Brasil, como é que você modela? Você estava falando que toda a teoria de finanças é feita no ambiente de taxas de juros muito baixas, né? E aí se você for olhar mercados globais, acho que o único mercado relevante que historicamente dá um prêmio de risco de ações superior aos 5% é o americano. Todas as outras bolsas, no longo prazo, elas têm um desempenho menor do que o risk-free local mais 5, o que já bagunça toda a teoria, né? E a gente fala que a gente aprende finanças com dados globais, é mentira, a gente aprende finanças com dados americanos. Sim, né? Isso dá um trabalho... com certeza, esse papinho. Tem algum paper relevante que você tenha usado na sua tese que não tenha sido feito com o mercado americano? Eu tenho coisa local porque como minha tese era local, eu tinha que fazer as referências daqueles problemas, quando o fator inverte, essas coisas e tal. Mas a base é sempre americana. Isso aí é um baita problema até para ler a teoria financeira. Inclusive, eventualmente deveria fazer uns papers com dados ex-americanos para ver o que vai acontecer com os Estados Unidos, porque essa história de moeda estável e taxa de juros estável tá meio se perdendo lá também, né? A gente estava conversando um pouquinho antes, né? Eu fiz economia, né? E a carreira profissional toda olhando os Estados Unidos como um porto seguro. E por que era um porto seguro? Instituições fortes, uma democracia robusta, independente de quem senta na cadeira de presidente, independente da formação do Congresso, as instituições são mais fortes, deveriam ser mais fortes que as pessoas. E nós aqui no Brasil olhávamos isso assim, nossa, esse é o nosso exemplo a seguir. A verdade é que o Trump quebrou essa ordem. As instituições não são mais tão fortes. A gente vê isso, por exemplo, nos atos executivos, em pegar leis lá não sei de onde. Pegou uma lei de 1700, eu não sei o quê. A gente viu a confrontação com a Suprema Corte, com as cortes estaduais. Tem todo um caldo de ruptura, não vou dizer de ruptura institucional, mas de confrontação institucional que não tem mais. Inclusive, né, para quem é mais novo talvez não saiba, a gente sempre estudou no mundo onde os republicanos eram os donos da pauta do livre comércio. Um republicano falar em tarifar, isso era pauta de democrata. Então, assim, o mundo mudou bastante, né? O mundo mudou bastante. Nesse cenário, o que eu acho que hoje a gente vê? Primeiro, obviamente, a gente está vendo mais volatilidade lá, coisa que não tinha. Você viu que a taxa de juros, inclusive, abriu pra caramba, foi um dos motivadores, um dos gatilhos para o Trump começar a ficar preocupado, porque tem uma dívida pública enorme nos Estados Unidos, a taxa de juros alta encareceria demais, então acho que esse foi um dos gatilhos, né? E começa a ter volatilidade, né? O mercado americano, a gente sempre falou, o mercado brasileiro rende menos e é mais volátil. Mas o mercado americano, essas últimas semanas, está super volátil também, né? O que eu acho é que, primeiro, a gente pode achar que essa questão é pontual, ela tem a ver com as tarifas e esse tumulto que foi criado. Mas acho que tem uma questão de fundo que a gente não pode esquecer, que foi o que eu falei. Eu fui acostumado a minha vida inteira de estudante e profissional a olhar os Estados Unidos como porto seguro. Ser um porto seguro significa, que você tem estabilidade. Você pode até dizer, mas essa estabilidade é provisória. Mas é a questão da confiança. Porque ser um porto seguro significa que as regras são estáveis, as regras são cumpridas, a previsibilidade existe e os acordos serão cumpridos. Você hoje consegue dizer que os Estados Unidos é um país que os acordos serão cumpridos? Você hoje consegue dizer que os Estados Unidos é um país onde as instituições não serão afrontadas? Você hoje consegue dizer que os Estados Unidos é um país que terá uma liderança ocidental no sentido de que eu farei todo o possível para manter a ordem ocidental que eu mesmo ajudei a criar depois da Segunda Guerra? Você não consegue falar mais nada disso. Se você não consegue falar mais nada disso, eu também não consigo achar que eu estou diante daquele mesmo porto seguro. Se eu não estou diante daquele mesmo porto seguro, eu começo a pensar que há espaço para, talvez, cobrar um juro maior. Porque tem uma certa imprevisibilidade maior agora, há uma certa incerteza maior.
Talvez o dólar, talvez não seja a moeda de referência, ou a única moeda de referência. Não estou falando nada de curto prazo. Estou falando de um processo histórico que pode ser que venha a acontecer a partir de agora. Porque eu fico pensando, a Europa, você pode fazer uma leitura de que ela delegou a sua proteção aos Estados Unidos. Vamos fazer essa leitura mais forte. Ela delegou. Orçamentos militares pequenininhos e tal, achando que os Estados Unidos é chegar aqui, qualquer coisa, o meu grande irmão chega aqui e me acolhe. A Europa vai ter coragem de fazer isso agora? De jeito Eu acho difícil. De jeito Eu acho difícil. Quando você tem o depoimento falando, olha, sai da OMS, aí você fala, vou sair da OTAN. Não é questão só do atirar o financiamento. Foi um acordo que você tinha, que você descumpre. Exatamente. É um acordo baseado na premissa de que você era a liderança. Aí você sai da OMS, sai do Acordo de Paris. Hoje de manhã eu li que também estão saindo das negociações de um acordo para frete marítimo para que polua menos. Também estão saindo desse acordo. Então, sim, fica uma situação onde a confiança, ela tem uma ruptura de confiança. A confiança, ela, de alguma maneira, ela reduziu-se. Nesse sentido, o que pode acontecer? Você começa a ter movimentos pelo mundo de rearranjos. Rearranjos comerciais agora, por exemplo. Rearranjos a gente viu agora, por exemplo, por que a taxa de juros subiu muito, abriu muito? Porque muitos capitais começaram a sair dos Estados Unidos, olhando um risco que não, uma percepção de risco que não tinham antes. Isso agora isso é um evento isolado, isso tende a ser agora uma coisa mais recorrente, quando os Estados Unidos der algum sinal de turbulência ou algum sinal lido como preocupante, porque não mais as pessoas vão começar a tirar de lá de recursos. Então você começa a ter essa quebra da confiança, ela cria um ambiente de incerteza para o mundo. Qual é a nova coalizão de forças que a gente vai ter no mundo? Eu não tenho a menor chance de falar hoje qual é. O que eu sei é que se eu sou um parceiro americano na Europa, por exemplo, eu hoje vou procurar o quê? Não mais aquela construção. Aquela construção não existe mais. Eu preciso construir um arco de alianças. E isso aí vai demorar tempo. Isso tem certeza, isso tem custo. Por exemplo, orçamento militar europeu. Vai aumentar? Vai. Então fala, não, os Estados Unidos não vai ser mais o grande irmão, eu vou ter que aumentar. Quantos países têm relação dívida PIB boa na Europa? Só a Alemanha. E aí, como é que faz? Então, se a França, a Itália precisar aumentar também, é inflacionário. Vai ser inflacionário. Então, o mundo pode ter o quê? Uma pressão de preço vindo de lá. Já tínhamos as tarifas que são inflacionárias. Agora vamos ter também, de repente, expansão de déficits fiscais na Europa. Está vendo que há uma questão que eu acho que é muito maior do que a gente ficar olhando esse movimento que está acontecendo. De fato, hoje em dia, o Trump detonou um processo novo. Aqui, se fosse o historiador, um novo processo histórico está começando. Você vai colocar a proteção militar da Europa na mão da Alemanha, que começou 3 guerras na Europa? Então, você vai fazer isso? Temos que fazer aqui... Quem é o líder natural para isso? Quem é a maior economia? Quem é a Alemanha. E aí você diz, mas a Alemanha? Não, a Alemanha não dá. A gente já teve 2 guerras aqui, só lembrando da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, só dessas 2, mas é mais, como você já falou. Eu vou colocar a liderança com você... Você já sabe que é difícil a Europa, né? Difícil já é. Imagine, então, você vai ainda ter que escolher um líder. E é difícil fazer sem uma figura de alguém que vai liderar o processo. Então, assim, são questões novas que a gente não tinha que a gente vai ter que discutir. O déficit americano é enorme, tem um déficit comercial e um déficit fiscal enorme. E uma dívida abissal. E se essa dívida ficar mais cara? Se aumenta a taxa de juros se tornar mais perene. E quem comprou S&P ano passado acreditando que eu vou comprar bolsa americana porque sempre sobe? Isso eu até puxar aqui, essa semana eu escrevi um artigo no Valor Invest, puxar a brasa aqui, falando sobre isso também, porque veja bem, ano passado eu ouvi muita gente assim, e aí, o que você acha? Não, estando em impulso, já vinha 18 meses, só sobe, cripto, sobe. Segundo semestre do ano passado,
Você tem que olhar o seu suitability, seus objetivos de investimento, seu apetite a risco. Diversificar é sempre bom. Mas tem gente que, na verdade, a decisão não foi de diversificar. A decisão foi de surfar na onda do S&P, surfar na onda do Bitcoin. E aí fizeram o quê? Fizeram investimentos via ETF, ou BDR, ou até abriram conta lá fora, está muito mais fácil hoje, né, também, e surfaram aquela onda. E aí aquele excepcionalismo americano, eu nem estou falando que está acabando, mas no momento está sendo questionado, a gente está falando disso, parou. De uma hora para outra, só esse ano, os ganhos secaram, né? Se a gente for colocar, mas subiu ontem, mas hoje eu nem sei como está, mas a volatilidade é enorme. Mas secaram, a Bolsa Americana esse ano secou ganho. Aí as pessoas estão desesperadas. Nossa, mas não sobe, não sempre sobe? Eu entrei na hora errada, só subia? Cara, investimento de risco, por definição, oscila. Por isso que ele é de risco, porque ele oscila. Ele faz assim. Se ele fosse assim, não teria risco. Então, investimento, o risco oscila. E você entrou numa hora onde pegou uma ponta ruim. E ele está caindo. Então, para quem diversificou, tomou uma decisão, colocou o seu dinheiro lá fora. Às vezes colocou até uma taxa alta de 6 e pouco. Poxa, botei a 6,30 e caiu. Não é para sofrer. Tem que pensar que você está fazendo uma aposta de 20 anos. Uma aposta de muitos anos pela frente. Com um detalhe que agora a gente acabou de falar que os Estados Unidos pode talvez vir outro país daqui a 1 década, 2 décadas. Mas isso é outro ponto. Quando você tomou uma decisão, não era esse o cenário, né? Então, quem diversificou não deve ficar desesperado. Hoje você tem uma parte do portfólio dos Estados Unidos e uma parte aqui. O dólar ultimamente estava subindo, não estava? A bolsa caindo, então já compensou um pouco. Se você queria proteção em relação à moeda, você já conseguiu uma parte. Mas a bolsa caiu. Faz parte, é investimento de risco. Então, acho que são duas decisões diferentes. O investidor sempre, né? Mas sempre o investidor, ele é curto prazista. Acho que no Brasil é um pouco pior, tá? E eu acho que faz sentido o brasileiro ser um pouco pior. Por um motivo simples, você acabou de falar, que lá tem 5% de prêmio de risco. Então, é um sujeito que se acostuma a esperar. Aqui, se você perder 2 anos de CDI de 14... Quanto tempo você vai ter que recuperar de prêmio? Então, faz sentido você ser mais curto prazista? Faz sentido ser curto prazista, sim. Não dá para dizer, o investidor, como qualquer investidor, estudo muito a economia comportamental, né? O cara não é racional. Não existe ninguém irracional. Não tem ninguém irracional. As pessoas têm racionalidade limitada. Se eu der uma nota de R$100 e uma de 50 aqui, ninguém vai rasgar nem a de 50 nem a de 100. Exato. Ninguém é irracional. O cara não consegue processar tudo. E na sua racionalidade, o cara olha e faz a conta e vê, se eu perder 2 anos de CDI aqui, onde é que eu vou botar meu dinheiro para recuperar isso depois? E aí toma uma decisão racional. Quer ficar o quê? Não. Taxa de juros de curto prazo, que é alta e com volatilidade baixa. Quer dizer, aqui ainda tem volatilidade, mas vai lá. É menor que a longa, pelo menos, né? Então, faz sentido você fazer. Então, a gente aqui... E aí a gente tenta transportar isso para o americano. Vou botar lá fora, porque lá sempre... Não é que lá sempre ganha. É que as pessoas lá estão acostumadas. Elas esperam 5% ao ano, sabendo que de vez em quando tem essas barrigadas. Uma coisa que eu queria fazer um comentário, se me permitir, quando a gente fala de volatilidade, o mundo está mais instável. 2000.com. Passa-se 8 anos, crise financeira. Passa-se 10 anos, ou 11 anos, Covid. Passa-se 2020, né? 5 anos, Trump. O mundo está mais volátil. Estamos batendo esse papo com o Hudson Bessa, sócio da HB Escola de Negócios, da Spot Capital, falando sobre mercado, sobre mundo. Daqui a pouquinho estamos de volta com o 4º e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o 4º e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Hudson Bessa, aqui sócio da HB Escola de Negócios e da Spot Capital. Eu queria, a gente está caminhando já para o final, esse bloco aí para
para ceder as despedidas, né? Mas eu queria que você contasse o que é essa Spot Capital aí. Obrigado por me dar a oportunidade aqui de falar da Spot Capital. A Spot Capital é uma consultoria de valores imobiliários, tá? Seguindo os padrões, para quem conhece a legislação da Resolução 19 lá da CVM, tá? É uma consultoria puro sangue de valor imobiliário. O que a gente faz lá é olhar o portfólio do cliente, a vida de investimentos do cliente, tá? Aí pegando planejamento financeiro, investimento e sucessório, olhar e cuidar o quê? Das recomendações para que os clientes tenham o quê? Saúde financeira e consigam cuidar de legado. A verdade é que você vai trabalhar e você precisa, durante a sua vida, gerar seu patrimônio para depois poder, em algum momento, parar de trabalhar e ter renda. E, dependendo do nível de riqueza de cada família, deixar para os seus filhos um legado, deixar uma herança, deixar um patrimônio para os seus filhos. E aí o que a gente faz? O nosso ponto é a visão de cliente. A gente tem uma visão 360 do cliente, entendendo o sustainability dele, entendendo seus objetivos, apetite a risco, tudo isso. Aí a gente desenha um portfólio e faz o quê? As recomendações de investimento orientadas pelos objetivos dos clientes. De maneira que esse portfólio de investimentos dele consiga, no longo prazo, produzir o quê? Aquele patrimônio que ele vai precisar para se aposentar, para poder algum dia, estava falando de um amigo nosso aqui que parou, poder algum dia parar, ter sua vida tranquila, feliz, tranquila, com a renda que foi gerada ao longo do seu período de acumulação. Para isso, a gente consolida os investimentos dos clientes, faz as recomendações, acompanha, inclusive consolida usando com dinheiro. Inclusive, a gente usa com dinheiro para consolidar a posição dos clientes, para que a gente possa olhar para isso e a gente, olha, a consolidação está aqui, o cliente quer chegar lá, aí vem tudo que a gente estava falando, como é que está o mercado virou, não virou, está mais volátil, aplica aqui, tira dali, vamos rotacionar o portfólio um pouquinho e tal. A ideia não é ficar mexendo muito no portfólio, é fazendo as alocações pontuais para a gente chegar nos nossos objetivos. Esse é o objetivo nosso, é foco direto no cliente no centro do processo, olhando para ele o quê? Vida financeira e o sentido de bem-estar financeiro dele. Esse é o objetivo. Maravilha, Wilson. Muito obrigado pelo papo. É sempre um prazer receber você aqui no programa. Fiquei muito feliz pelo papo de hoje. Eu que fico, meu caro. Uma maravilha, um prazer estar aqui, Felipe. Adorei a conversa. Obrigado mesmo. Um prazer estar aqui com o Felipe, com a equipe, com todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Hudson. Muito obrigado a você, telespectador aqui da BMC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. Você com Dinheiro é uma parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, justamente para trazer esses grandes nomes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, visite lá www.comdinheiro.com.br ou manda um e-mail para a gente em contato@comdinheiro.com.br. O Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua audiência e até a próxima.